Vocês lembram onde a gente estava quando a gente acabou? Não, vocês estavam na vinícola. Exatamente, a gente Lembram? tinha Vocês estavam acabado aqui. de livrar a O vinícola. Henrique, inclusive, está provando do vinho no mudo, mas ele está provando. É. Exato, da Telden. Theldon provou do vinho. Tico, você tá com a poison desse negócio que você tá tomando aí, né? Tô. E, bom, vocês tinham acabado, só para relembrar, vocês tinham acabado de limpar a vinícola dos druidas. Vocês conversaram com o pai do Erwin, lá na vinícola, o Davian, e vocês iam sair para voltar para Valak, para a taverna, logo após resolver o problema lá da vinícola, né? Ele falou que a gente precisava, ele não ia conseguir retomar a produção de vinho sem as 3 pedras. Isso, sem as 3 gemas, exatamente. Gemas, exatamente. E aí ele falou que o Erwin tinha mais detalhes sobre esse problema, né? E aí, beleza. Aí acabamos aí. Então, vocês... A gente nem saiu da vinícola ainda. Não, vocês nem saíram. Tipo, quando acabou, vocês estavam meio que pra sair da vinícola. E aí, o que vocês vão fazer? Certo. A gente tem que voltar pra Valak, né? Pode ser? A gente refresque minha memória. Nós temos cavalos, né? Tem. Sim. Temos cavalos. A gente tem que os refugiados iam voltar com a gente ou não? Não. Eles são os vão ficar tudo é lá. a Eles são os caras que família, trabalham lá. é a família que trabalha lá. É o pai do Sim. Davian e a família. Tinha os outros irmãos. Certo. Toda a galerinha tava lá. E a nossa resposta para a pergunta dele, que era saber o que tinha acontecido com o vinho, foi. O vinho foi envenenado, por isso que não tem, tinha sido tomado por druidas. Tem mais alguma coisa que nós devemos lembrar? Cara, todo mundo fez um monte de teste de investigation ali. Acho que a única coisa que a gente conseguiu achar realmente foi o poison, né? Que eu tomei. Exato, que você tomou. E aí vocês orientaram o cara a não tomar, porque vocês, né, viram que deu ruim. Inclusive eu preciso ver que eu tô com 2 pontos a menos de Constitution, né? Exato. E aí, vocês vão voltar pra taverna? Vamos voltar pra Vamos vala. retornar, então. Conversar com o Willing. O Fábio chegou. Pera aí, deixa eu puxar. Fábio chegou? Chegou. Olha aí, timing. Timing, exatamente. Se a gente tivesse começado 10h40, ele tinha chegado 10h40. Também acho. Vocês acham que foi só a pressão de a gente falar que ia começar? Eu só mandei a hora que eu mandei a mensagem aqui, estamos iniciando, ele logou. E aí, mano? Olha a cara de hétero do Fábio, mano. Que barba Tá, respeitável, lenhador. Fábio. Porra, parabéns. Obrigado. Mano, eu não sei se vocês mandaram mensagem, vocês falando, mas meu celular acabou a bateria. Agora que eu vou ligar aí na tomada. Eu acabei de falar que a gente tava começando, sem você. Você vê que a minha alma tá aqui, cara. Tá bom. E o Enzo, Fábio, como é que tá, mano? Então, já passou a parte saco, do chit-chat, velho. Vamos pro jogo agora, vai. Vamos pro jogo, vai. O viado, só pra você saber, o viado... Eu deitei com ele na cama 9 horas da noite, cara, só pra você ter uma ideia. Então, ó, vamos... Viado. Vai ficar tudo bem. Então, ó, vamos lá. Então a gente tá... Vocês estão lá na vinícola. Vocês... Que nem se você passou pergunta assim, vocês têm cavalos. E o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar? O que vocês vão fazer? Vamos pra Valak. Eu acho que a gente tem que ir pra Valak. A gente tem que informar o cara. Vocês já estavam jogando, só pra saber se já estavam Não, jogando? a gente acabou de começar. Acabou de falar. A gente tava só dando recap e decidindo o que a gente vai Você fazer. lembra onde a gente parou? Que a gente parou na vinícola. A gente tinha acabado de limpar a vinícola. Entregamos na mão dos caras e... E o cara falou que ele não ia conseguir retomar a produção sem as 3 gemas. Exato. A gente tem que ir conversar com o Irwin agora. A gente tem que voltar pra Valak. pra Valak. É isso aí. Beleza. Então tá. Então, bom, vocês pegam os cavalos, vocês tinham cavalos lá. Vocês não têm muito trabalho para voltar para
pra Valak. Vocês vão pra onde em Valak? Vocês vão voltar na taverna? O que vocês vão fazer? Vamos Cara, falar com o cara, né? Falar com o cara, exatamente. Beleza. Do que a gente encontrou Na vinícola. na vinícola. Vocês voltam pra Valak, cara. O clima tá meio seco, hoje não tá tão úmido. E tá meio início da noite, tipo umas 9 horas, 8h30 da noite, assim. Então tá escuro já. Vocês chegam na taverna mais ou menos nessa luz que vocês estão vendo na imagem aí. E bom, vocês veem, cara, a taverna ela tá movimentada, tem pelo menos umas 7, 8 pessoas na taverna, na parte de baixo lá. Vocês veem que nenhum dos donos da taverna tá lá embaixo quando vocês chegam, mas tem um cara que tá meio como se fosse de taverneiro, de falar de barman, de taverneiro, que é um daqueles caras que escoltava o Urwin, né, com aquela armadura preta, com os negócios pretos no ombro. Assim, depois eu te explico o que tá acontecendo. E eles estavam... Ele tá lá e ele tá servindo. Você vê que tem uns 2 caras que são meio que garçons, assim, que levam o rango pra galera. E a hora que vocês entram, cara, você vê que imediatamente ele vê vocês assim, ele, né, obviamente chama atenção. E ele... E aí, senhores? Tudo certo? Boa noite, tudo bem? Vocês podem me acompanhar, o Lord Urwin vai querer conversar com vocês. Sem problemas. Eu só acho que alguém precisava checar a Irina, né? A Irina, cara, pelo que vocês estão vendo na taverna, ela não tá ali, pelo menos ali embaixo. Vael, você não acharia que seria uma boa você dar uma olhada na Irina? Opa, com certeza eu vou dar uma olhada no que aconteceu. Tá bom. Enquanto isso a gente vai... Tá. Então o cara chama vocês, ele pede para vocês subirem. Lembra que tinha um balcone em cima da onde tem os quartos? Ele pede, senhores, me acompanhem, por favor. Vai. E aí ele vira para um dos caras que estava servindo lá e fala, ó, segura aqui o bar aqui que eu vou subir. E aí ele pega vocês, ele escolta vocês até lá em cima. Ô, Vael, o que você falou que você vai querer fazer para ver checar a Irina? O que você vai fazer? Porque ela não tá lá vou embaixo. Conversar. Ela não tá lá embaixo? Isso que eu falei, ela não está lá deve estar num quarto que a gente... eu vou lá ver, Você sabe ver qual como era ela o quarto está, dela. o quarto que ela está, vou conversar com ela, ver como é que ela, Tá, como é que ela então tá. você consegue ir até o quarto que ela tava, a porta tá fechada. Vamos bater na porta. Não tem nenhuma resposta. Vou chamá-la. Lady Irina. Nenhuma resposta. Você consegue ver pela fresta da porta embaixo assim que a luz tá apagada. Não tem a luz, né? Cara, não tem nenhuma vela. Não tem vou nenhuma... tentar abrir a porta, tá ligado? Tá Ver se destravada, não- você consegue abrir. Então vou entrar atentamente, assim, de aware, entendeu? Não sei como é que tá lá, se tem alguém escondido lá dentro. Claro. E vou ver se ela foi raptada como eu tô imaginando que ela possa ter sido. Cara, você olha dentro do quarto, o quarto tá normal, não tá revirado, não tem nada. A única coisa é que a cama tá desfeita, então como se alguém tivesse... E a janela tá aberta. Tá fechada. Fechada? Eu vou Tá olhar fechada- fechada. armários, debaixo de cama, banheiro. Cara, nada que chame a sua atenção, assim, cara. Cara, eu vou retornar, vou descer lá e vou perguntar pro cara, cadê a Lady Irina, pro taverneiro? Tá. Quando você tá voltando, você vê que os caras... Você vê, tipo, eles já meio que subindo uma escadinha lá na frente, como se fosse subir para um outro andar. E aí, caras, o cara que tá levando vocês... Ele tá levando vocês pra esse ponto aqui em cima, beleza? Lembra o Attic? Que é como se fosse o Attic, assim, manja? Lembra que eu falei na outra que tinha bastante corvo, tinha um monte de... Então, ele leva vocês lá pra cima, cara. E aí vocês chegam lá, cara, é como se fosse um Attic, um sótão, mas bem iluminado, tal, não é bagunçado. E na verdade tem uma mesa, cara, com mesa grande quadrada, assim, que pega quase a área inteira ali, ó.
ela tem mais ou menos umas 20 cadeiras, cara, essa mesa assim em volta. É uma mesa retangular, não é quadrada. E ela tem mais ou menos umas 20 cadeiras, cara. E quando vocês sobem, cara, você vê que ele fala, o Urim já vai chegar. E aí ele pede pra vocês se sentarem a essa mesa. Tá meio que... Peraí, ele gaguejou desse jeito aí? Não. Ele pediu pra vocês sentarem na mesa. Sentarem à mesa, falou que o Urim já vai chegar. É que você falou a Lady... Não, é que eu ia falar Lady Urim. Ah, bom. Eu achei que o cara realmente tinha gaguejado. Não. Fiquei preocupado. Não. É que eu ia falar Lady Urim. E aí ele falou, aguardem aí que o Urim já tá vindo. Ah, mas peraí, o Vael não chegou na gente? Não, o Vael, calma, aconteceu a mesma coisa. Ele levou vocês pra cima, o Vael foi lá ver. Até vocês chegarem lá em cima, ele ainda não veio até vocês. Então as coisas estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Só que primeiro vocês, né? Então, Vael, você consegue ver que eles estavam subindo lá ao finalzinho da escada do outro lado do negócio. E aí ele vai chegar em 30 segundos, o Vael vai chegar em você. Ele foi lá, olhou o quarto, viu se não tinha nada e voltou. Então, aí quando eu chegar, você me avisa. Não, beleza. Vocês chegaram, ele tá lá, ele pediu pra vocês sentarem. Vocês veem, cara, que tem, assim, é um attic, então tem um pouco de feno em volta, assim, meio na base onde o telhado começa a encostar. Vocês veem que a iluminação tá tipo uma meia luz, assim, com umas tochinhas. Você vê que é um lugar que é movimentado e tal. Tem alguns papiros em cima da mesa. Você vê como se fosse, parece não uma sala de reunião, é foda, mas tipo, parece mesmo uma sala de reunião mesmo, assim, onde eles conversam. Sala de conferência. De conferência, e aí eles têm pelo menos uns 10 corvos, assim, all around, no teto, numas vigas, naquela janela. Lembra que eu falei que nessa janela sempre tinha pelo menos uns 2, né? Então tem, caralho, assim... tá a barulheira da porra nessa sala. Então, eles não fazem muito barulho, cara. Tipo assim, eles não ficam... Tipo, não, eles não ficam. Tipo assim, você vê que eles estão bem silenciosos, cara. E aí ele pede pra você sentar e você vê que ele mesmo senta à mesa lá junto com vocês. Ele fala, vamos aguardar Urim, que... Deixa eu só aguardar um negócio. Ô Tom, você consegue deixar sua câmera na mesma posição? Porque tem hora que você puxa ela pra trás, aí eu tô tendo que cada hora arrumar você no vídeo aqui, cara. Aí, obrigado. Aí. Então, aí beleza. Bom, então ele pede pra vocês... se sentarem. Nisso o Vael chega. Vael, você chega, você vê exatamente essa cena que eu descrevi e a mesa lá. Eu não sei se os caras sentaram ainda, mas tipo, pelo menos o cara sentou. Tá aguardando. Amigos, estamos com um problema grave. Qual é, Vael? Lady Irina desapareceu. Eu olho pro cara. Como assim? Hora. Eu também olho pro cara. O cara faz aquela cara de... Onde ela E está? aí, né? Ele faz cara de ué. Ele faz cara de interrogação? Faz cara de ué. Ele fez cara de ué? É. Eu viro pra ele e falo assim, até onde eu me lembro, quando o seu senhor nos mandou pra resolver um problema de família, ele deixou a segurança de Irina na sua mão. Aonde está a Irina? Você vê que ele olha pra vocês assim, aí você vê que ele olha meio pra janela e você ouve assim, ó. Flá, 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 como se fosse um bater de asas. Mano, pousa no meio da janela aqui, ó. Cara, um corvo, tipo de 1 metro quase, cara. Gigante, assim. Ele bem pousa, aí ele faz... Mano, ele abre assim, cara. Dá 2 passos pra dentro da casa, o Urim. Você vê que as penas do corvo viram como se fosse aquela capa dele. Ele vem. Mano, na hora que ele. Cara, e na hora que ele faz isso, cara, você vê que a maioria dos corvos que estão em volta, em cima, assim, começam a descer e... Mano, eles viram todos esses caras com essas armaduras pretas, tá ligado? Inclusive os filhos e a mãe e a mulher do cara. Ele chega e fala, acalmem-se, senhores, tudo ficará bem. E aí você vê que ele vem, mano, ele desce do bagulho, se transformando de corvo, e ele senta à mesa, aí já vem um dos caras, dá tipo um charuto pra ele, ele senta e fala, já temos notícias do que vocês fizeram na taverna.
Onde está a Irina? Esse é um dos assuntos que precisamos conversar. Sente-se, senhores, vamos decidir os próximos passos. Você vê que ele vira, não, velho. Ele vira pros caras e pede, tragam vinho, por favor. Aí desce uns dois caras lá e descem para buscar vinho. Lord Urim, com todo respeito, o senhor nos mandou resolver um problema para você e a gente deixou a segurança de Irina nas suas mãos. Verdade. Aonde está a Irina? Não sei. E é isso que precisamos conversar. Aí você vê que nisso sobem... Eu não sento não, velho. Eu vou pra janela. Sobem uns dois caras assim, trazendo um pouco de vinho para todo mundo, numas bandejas. E eles servem pra galera. Quero. O quê? Não quero. Você não quer? Tá. Não. E ele serviu para todo mundo e fala, senhores, Lady Irina não está aqui. Esse é só um dos pontos que precisamos conversar. Importante. Conte-me como foi lá na vinícola. O que aconteceu? Eu tô olhando pra galera, assim. Nós deixamos a Irina aqui e fomos até a vinícola. Resolvemos o seu problema e retornamos. Você criou um pra gente. Calma, senhores, calma. Você vê que ele não tá, como é que se diz? Preocupado. Não preocupado. Aflito. Não. Ele não tá, tipo, dando ofendido. Ele não tá dando um foda-se. Ele tá falando só pra vocês terem calma, pra gente conversar. Eu entendo que todos estamos preocupados com Irina. Então, eu quero só entender o que está acontecendo para a gente poder pensar nos próximos passos. Certo, vamos lá. Então. Ele parece um cara bem... bem arrombado, isso sim. Ele parece um cara... ele parece um cara bem sênior, assim, viu, cara? Quando se trata de resolver problema, viu? Então, bom... Nós encontramos o seu pai? É pai? Eu não lembro. Meu pai. Encontramos o seu pai, descobrimos que druidas haviam tomado a fazenda. Invadimos, acabamos com os druidas. E agora tomamos de volta a fazenda. Perdoe o nosso colega Nigel. Ele tem grande afeição por Irina. Não, eu até entendo e acho que agora eu tenho a confiança de vocês renovada e eu posso dar para vocês até um pouco mais detalhes do que está acontecendo por aqui e até mesmo como vocês podem ajudar. Bom, provavelmente vocês já sabem sobre as gemas. Eu tenho certeza que é algo que meu pai não deixaria passar, até porque ele me culpa claramente sobre a perda das gemas. O problema é o seguinte: nós somos, e aí você vê que ele olha para todo mundo assim, mano, eu juro que eu vou falar em inglês, eu não vou conseguir falar em português porque vai ficar muito feio. Nós somos a sociedade chamada Keepers of the Feather, os mantenedores da pena. Os mantenedores da pena. Exato, Keepers of the Feather. E nós somos uma sociedade, como você pode ver, com algumas capacidades. E vocês sabem que eles são Were-Ravens, manja. Como se fossem eles não são druidas. Não, eles são como se fossem werewolves, mas de Raven, cara. Chama Were-Raven. Não, tô ligado. E eles... Achei que eles eram druidas. Não, eles são Were-Ravens. E eles... E a gente tem mantido um certo controle e segurança por essas bandas há um bom tempo. Porém, a minha rede de
de recursos e soldados e componentes está ficando mais fina, porque eu estou tentando recuperar 2 das gemas que a gente perdeu. E eu estou fim, né? Eu estou muito espalhado e eu não estou conseguindo cobrir todas as regiões. Esses foram os motivos pelo qual eu pedi a ajuda de vocês com relação à fazenda de vinho do meu pai, porque a gente realmente estava precisando retomar, porque é dali que vem os recursos para que a gente possa continuar fazendo a segurança, não só da Blue Water Inn, que ela é como se fosse um safe haven para muita gente aqui dentro de Valak e de Barovia. Então, eu garanto para vocês que a ação que vocês tiveram, ela tem um efeito muito maior do que vocês mesmos possam imaginar. Vocês não foram só recuperar uma carga de vinho, vocês estão garantindo a segurança e fazendo o bem aqui em Valak. Independentemente disso, e eu acho que essa questão das gemas a gente pode conversar numa outra oportunidade, nós temos 2 situações que estão complicando o nosso cenário atual. Primeiro é que com essa história da gente se dividir e tentar atentar a muitos flancos, né? A gente não sabe aonde a Lady Irina está. Eu tenho uma informação que a gente conseguiu por um scout, e um dos caras que é um dos nossos garçons, mas ele não sabia quem era a Lady Irina, então ele acabou deixando ela aí. E tem uma outra situação que eu vou contar daqui a pouco. Mas primeiro. Deixando ela ir? Exato. Só uma pergunta. Ela foi ou levaram ela? Então, a questão é que ela saiu daqui, ela saiu de manhã, há um dia atrás, logo no dia que vocês saíram, no dia seguinte de manhã, ela saiu. Ela parecia estar bem cansada, até meio zonza, para não dizer o contrário. E segundo disse o garçom pra gente. E ela falou que veio um rapaz aqui perguntando por ela um pouco antes, chamado Kirill. Vocês conhecem algum Kirill? Caralho, esse nome não me é estranho, Ring a cara. bell. Ah, filha da puta! Nigel, você conhece? Kirill é o chefe dos werewolves, cara. Você vê que ele imediatamente olha para um dos scouts e fala... Mas que porra de rede de segurança que você tem aqui? Não é infalível, né, Nigel? Eu entendo a sua frustração e ela é minha também, cara. Há quanto tempo esse cara teve aqui? Ontem. E como é que vocês não fazem a segurança dela e deixam ela sair assim? Não dá não, pra, aqui a taverna é uma taverna aberta ainda. A gente não tem, não somos um quartel. Entra e sai quem quer. Se Irina quiser sair ou ficar aqui, eu não posso impedi-la. A gente ia fazer a segurança dela. Mas quando ela saiu, e acompanhada por esse tal de Kirill, que parece que vocês conhecem. Ela saiu acompanhada do cara? Foi o que disse o garçom. Cadê o garçom? Ele não está em turno. Voltei pra janela, velho. Ele não está em turno agora. E ele disse que ele chegou, o rapaz perguntou por ela, logo depois eles conversaram um pouco e saíram. Então a gente não sabe realmente onde ela foi. Nenhum dos nossos guardas estava aqui naquele momento. E aí você vê que um aquele cara que estava no bar lá embaixo, que parece ser o principal sergeant dele, ele vira pro Urwin e fala: talvez os Wolf Hunters saibam onde ele tá. Aí o Urwin pede pra ele: vai ver se eles estão lá embaixo. Aí você vê que o cara já levanta e desce. Os Wolf Hunters, cara, são dois irmãos
Que normalmente eles essa hora da noite eles estão bebendo aqui na taverna. Talvez eles possam ajudar a saber alguma informação sobre esse tal de Kirill. Se vocês o conhecem, tem alguma ligação com os Werewolves, ninguém além desses dois caras pode dar informação pra gente. Mas nós temos um outro problema, se não maior do que esse. Meu Deus. Aqui na cidade, bem a oeste da cidade, nós temos a catedral de... Vocês já ouviram falar de Strad von Zarovich? Ok. Aqui no oeste da cidade, nós temos uma catedral chamada Sant Andral. E ela é uma das poucas catedrais ainda imaculadas de Baróvia que prega sobre o deus Morning Lord. Aí você vê que ele olha para você, Torta, né? E ele fala, é um dos poucos solos sagrados de Baróvia ainda sem a intervenção de Strad. Porque existe uma Night Queen, é isso? Não, É o Morning como é que é o Lord outro? e Morning Lord e o... Caralho. Que ele falou, no começo ele falou. São Esqueci, os dois deuses, véio. são os dois deuses. É um oposto aí. Isso. É a Mother Night e o Morning Lord. Mãe da noite. Modern Mãe da noite e Senhor da manhã. Isso aí. Exatamente. E aí, o que acontece é que esse é um dos poucos solos sagrados que nós temos. E é onde a grande parte da população de Valak mantém as suas práticas religiosas com frequência. E um dos Peraí, você tá me dizendo que só esse pedaço desse mundo inteiro aqui... A gente tá onde? No limbo? Que é um solo sagrado e imaculado só, cara. Pelo Meu menos Deus, que ele tem conhecimento. Então... Onde viemos parar? E nós temos um problema. Algo muito ruim aconteceu lá. Porque o Father Lucian, que é o principal clérigo, o padre da Catedral de San Andrew, mandou um dos Ravens pedindo ajuda com muita urgência. E eu não tenho mais ninguém para mandar lá. E aí, cara, peraí que alguém tá passando aspirador. Quem é esse? Meia-noite 10, mano. Ô Wesley. Esse é o Wesley. Ele desligou o som e tá passando aspirador. Aí fodeu, né? Nada contra o aspirador, mas meia-noite 10. O vizinho deve estar feliz. Nossa. Ó, vai voltar com cara de santo. Vai voltar com cara de não aconteceu nada. Olha lá. Olha a cara de idiota, mano. Cara de dedo no cu. Não, olha lá, ele tá falando com o bagulho no mudo. Ele ligou no mudo, velho. Ele tá no celular. Ele ligou do celular, velho. Ele ligou do celular. Ô, Dan. Ah. Primeiramente, idiota é você, seu gordo do caralho. Mas, continuando, tá foda, cara. O computador não tá aguentando o Skype com 6 pessoas, velho. Não, tá impossível de fazer qualquer coisa aqui. Aí eu tentei vir pro celular pra ver se pelo menos dá uma amenizada, cara. Tá bom. O celular tá bom, pelo menos. Só para o celular na mesa aí, beleza. Tenta botar ele num lugar e boa. Isso. Meu, tava impossível do jeito que tava, cara. Não tinha condição. Nenhuma. Agora, você tá passando mas e o aspirador? Tipo, quem tá passando aspirador? Quem que tá passando aspirador meia-noite e 11 na sua casa? Isso é o barulho da ventoinha do notebook, cara. Então não deixa ele perto. Então. Põe o celular pra longe, mano. Põe o celular longe, Caralho, mano. Bom, então, ele fala, o Father Lucian, ele mandou um dos Ravens pedindo ajuda com urgência aqui. E se ele tá pedindo ajuda, é algo muito, muito grave, cara. Ele nunca pediria ajuda se não fosse.
Então, e eu não tenho. Você vê que ele olha, cara, todos os caras que estão lá, tipo, são os caras mais badeco que ele tem, manja? Tipo assim, então ele sabe que não adianta mandar esses caras. E aí, senhores, nós temos um problema. A gente realmente precisa de ajuda na Catedral de San Andreas. Então, aí você vê que quando ele tá falando isso, cara, da ajuda porque assim, pelo que ele explicou, cara, é lá onde vai toda a população de Valhalla que mantém alguma prática religiosa, vai para esse lugar. E ele tá pedindo ajuda. Então é um negócio meio perigoso. Por outro lado, sobe o outro cara e ele fala: os Wolf Hunters estão lá embaixo. Então, meus amigos, Eu vou falar com os Wolf Hunters. eu preciso que vocês decidam. Vocês vão nos ajudar com a Catedral de San Andreas ou vocês têm alguma outra prioridade? Vocês vão atrás da Irina? Eu garanto para vocês que muitas vidas estão em perigo se temos um problema na Catedral. Me desculpe, Lord Elgin, mas você criou um problema pra gente que a gente não precisava. E talvez a gente até pudesse te ajudar, mas como você disse, eu tenho outras prioridades. Eu preciso ir atrás de Irina. E se algum dos meus sentidos e instintos estiverem corretos, eu tenho quase certeza que a Irina agora está num lugar extremamente confortável chamado Castelo Ravenloft. Você vê que ele fala para você: bom, Nigel, você não precisa se desculpar comigo. As suas escolhas são suas. Você não está me ajudando. Eu não tenho. Se algo acontecer na Catedral de Valak, não é responsabilidade minha. Da mesma maneira que a sua amiga não está mais aqui, também não é responsabilidade minha. Ela tentou. Mas era responsabilidade sua. Não, porque nós deixamos sobre sua proteção. Infelizmente. Não. Eu entendo. Se eu não tivesse dado a ordem, a gente não teria deixado ela sob sua proteção. Eu entendo. Da mesma maneira, se vocês não tivessem me ajudado, vocês também não estariam muito bem equipados. Então tudo é questão de escolha, senhores. Eu não me vejo também tão bom equipado assim. E uma coisa só, também não era nenhuma das minhas obrigações resgatar um moleque que estava sendo devorado por 3 bruxas. E eu trouxe seu filho para você. É justamente por então, esse eu tô motivo... achando que o senhor está sendo bastante deselegante. Ao contrário, com a gente. Ao contrário, vocês estão sendo deselegantes, porque eu digo para vocês estão sendo deselegantes comigo, que estou aqui dizendo que vocês têm todo o meu apoio, toda a minha ajuda. Vocês estão, infelizmente, a Irina não está aqui, e vocês estão me acusando como se eu fosse culpado de algo. Eu, infelizmente, digo para vocês, ela não está mais aqui, nossa segurança não é perfeita, infelizmente. É uma questão de decisão, senhores. Vocês podem, vocês façam o que o coração de vocês mandar. Eu trago essa informação do Father Lucian justamente pelo que vocês demonstraram até hoje, serem um grupo que estão aqui para ajudar os outros e fazer o bem. A decisão de ajudar ou não é para mim. Se vocês forem lá e ajudarem o Father Lucian com qualquer problema que ele esteja tendo, é uma decisão de vocês, do seu coração, e aí ele olha para você, Tortarim, e fala: e você com o seu Deus, é uma decisão sua. Se vocês querem ajudar ou não, eu estou aqui somente dizendo isso. De minha parte, vocês têm toda a minha gratidão eterna, e o que eu puder fazer para ajudar vocês agora e no futuro, os Keepers of the Feather vão ajudar. Infelizmente, a nossa rede agora está fragmentada. Então, novamente, estendo a minha mão a vocês, onde puder ajudar e puder fazer. Mas vocês têm um inimigo que não sou eu. É só isso que ele diz para vocês. Então, façam o que seu coração mandar, senhores. O que vocês garantiram com tudo isso que vocês fizeram é que agora vocês têm um safe haven aqui em Valak. Minhas portas estarão eternamente abertas a vocês.
Isso eu Eu posso tô olhando garantir. pro Thor, Carinho. Eu faço só o seguinte. Eu tô Lord assim, Eowyn. estarrecido, velho. Lord Eowyn, obrigado pela sua hospitalidade. Eu vou conversar com os Wolf Hunters. Você vê que ele Eu desço, Ele aí agradece. vocês ficam lá. Com o Nigel. beleza. E aí? Eu vou descendo junto. E aí? Tem mais? Quando a gente tá descendo, eu comento, eu espero do fundo da minha alma que ele veio aqui com o cu na mão. Quem? O Rin, não, eu falo entre nós, assim, Ah, né? não, eu sei, mas quem veio com. O Rin, eu espero que ele tenha vindo com o cu na mão, mano, pra dar essa porra dessa notícia, assim, miserável. Não, Tá. cara, vocês, é que vocês entraram num mood meio de brigar com o cara, mas o cara tava, tipo assim... Não, velho, it mas is não é what que a it gente is, entra velho. no. Não, It is exatamente, what mas é essa questão do foda-se dele que tá irritando a não gente. é, Porque não assim, é foda-se, ele não tem o que fazer, Tico. Você não, é que ele você... tinha o que fazer, O ele quê? tinha que proteger, simplesmente Ele tinha que proteger botar Irina. um guarda na Mas porta. ele Ele tinha não que botar um conseguiu. guarda. Tudo bem, ele não conseguiu. Mas ele podia ter avisado a porra do bartender, ó, se Eu tu vê entendo. essa mina, Cara, a tinha gente que- tava indo, a gente Não. trouxe o filho do cara de volta, ele é mesmo sem incompetente. saber, Ele é sem saber que é. incompetente. Vocês têm Entendeu? razão. Eu podia ter deixado o moleque lá, corrido pra salvar a minha vida. O meu amigo Thor quase morreu Certo, pra eu salvar aquela porra daquele moleque. certo. Eu quase morri. Trouxemos o filho do cara, mesmo sabendo quem ele era. Fomos fazer um trabalho pra ele resolver um problema de família que eu tô achando que é uma treta do caralho, porque tinha outro grupo de druida lá e eles falaram alguma coisa que eu não lembro agora, mas eu vou lembrar alguma hora. E pro cara, isso tá sendo tipo. Vocês querem fazer mais um trabalho? Mother Não, Day at não, the não, 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 office, não. né? Olha só, então, peraí. A Lother Day de óbvio. Aí então, ele tá implorando pra gente, implorando de certa forma, falando que a população desse lugar de merda, que eu não pretendo passar minha vida inteira aqui, Certo. tá morrendo, e o único lugar que é um bastião da resistência da luz, que aí Certo. pra mim não tem sentido nenhum, pode ter pro meu amigo Thor, e se ele tiver algum pensamento contrário, com certeza eu vou apoiar ele, mas pra mim foda-se. E ele tá falando que eles precisam de ajuda, enquanto ele tá no keep dele bonitinho, gostosinho, comendo vinho e comendo carne. Ó, Eu Exato. Então, tenho tirando- minhas ó, prioridades. Então, pera um pouquinho, deixa eu dar um highlight pra você, então, em algumas coisas, porque talvez o Nigel tenha blinded Mas é isso que pela ele tá raiva. falando. Exato. Exatamente. Então, deixa-me Ele tá fazer blind, alguns porque highlights. ele já sofreu isso, velho. A mulher dele Justo. já morreu na mão dos Airwolves. Verdade. Então, assim. Bom, então, it is what it is. Ele já explicou pra vocês, certo? O que a cidade, vamos dizer. E ele tá falando tudo isso com um sorrisinho, que eu não sei se é um Não sorrisinho não do tá. Danilo ou o sorrisinho do cara. Não, O Danilo não tá. tem um jeito meio de. Mano, acontecer, foda-se, velho. Agora Não. vocês vêm pra frente, eu foda-se o que vocês queiram Não, fazer, meu. A questão é o seguinte, cara. O cara. Mas o ao que eu mesmo falei. tempo ele também tá hospitaleiro. O que eu falei pro cara, o que eu falei pra vocês é o seguinte: presta atenção, vocês estão alterados. O cara, ele tá sereno. Ele não tá, ele não tá dando um foda-se. Ele tá sereno. Ele tá falando. É o que o A Rich vi- falou, Another Day in the Office, velho. Não é isso, cara. O cara estar sereno, tipo, não é um fato do cara dar um. O que vocês não entendem é assim, o cara sênior, quando o cara é um cara mais experiente, o cara tá sereno, não é que ele tá se cagando pro bagulho. O cara tá Exato, sereno, porque não Another Day adianta at ele the chegar assim e office. falar assim, cara, fodeu, mano! Puta que pariu! Tipo, o cara, ele tá assim, mano, ele tá sentado, ele tá explicando, senhores, aconteceu o seguinte, a gente não conseguiu garantir a segurança dela, porque você pode ver que em nenhum momento ele deu deny de que ele não era responsável, de que ele não falou nada disso, ó, foda-se, eu quero Ele que se assumiu dane. a culpa. Ele falou, cara, eu não consegui garantir a segurança dela. Então, assim, Falhei. falhei, ele falou. Tanto que, por isso que eu falei, o Nigel ele tá meio blinded pela ânsia da situação, o que é fair, mas assim, é só para vocês pensar, em termos de jogo, pensar no seguinte, o cara, em nenhum momento ele foi, durante a conversa com vocês, filha da puta, ou deu um foda-se. Ele falou, cara, nós não conseguimos garantir a segurança dela. Ele tá tentando dar para vocês
informações, e até foi por isso que ele sugeriu os Wolf Hunters, que podem dar informação sobre ela. Essa é uma opção. Então vocês podem tentar buscar informação sobre ela e tentar ver se vocês conseguem ir atrás dela, sei lá o que vocês querem fazer. Essa é uma opção. Ele falou, em paralelo, senhores, tem uma outra situação que está acontecendo na cidade, certo? Que, de novo, não é, ele não está pedindo nada para vocês, ele não está te dando outro job, ele não está te mandando, ele só chegou para vocês e falou, a gente teve reporte de que no único Hollow Ground de Baróvia, beleza? O único lugar sagrado de Baróvia onde Strahd nunca botou o pé, por algum motivo que vocês não sabem qual é, tá pedindo ajuda. Então, ele chegou para vocês e disse isso. Ele falou, eu não tenho mais ninguém para mandar. Ele olhou para o lado e falou, só tem os Badeco e a gente precisa ajudar. A questão que ele está dizendo é, vocês, ele não vai obrigar vocês a ir em lugar nenhum. Ele só pode compartilhar com vocês. A decisão do que fazer é completamente de vocês. E aí ele, na sequência, estendeu. Falou, olha, depois tudo que vocês fizeram, incluindo salvar o meu filho, e resolver o problema da vinícola, que, de novo, ele explicou para vocês que vocês não resolveram um problema de família dele. Vocês resolveram uma questão onde gera todo o funding para ele conseguir continuar fazendo o trabalho que ele faz. Dos Keepers of the Feather. E aí ele disse para vocês agora têm todo o respeito e a confiança dele, a ajuda daqui para frente com os Keeper of the Feather quando vocês precisarem, e vocês têm um safe haven. Então, assim, na brincadeira que vocês fizeram, vocês têm muita coisa que vocês conseguiram ajudando ele. Vocês conseguiram o safe haven, vocês conseguiram as armas, vocês conseguiram o favorable, né, alignment de uma das principais organizações que tem ali em Valak, na região de Baróvia. Então, assim, tem muita coisa boa para você. Ele está tentando passar tudo isso. Óbvio que vocês, né, preocupados com a Irina, estão overexcited. Mas é importante vocês entenderem essa dinâmica. E aí agora vocês podem decidir o que vocês quiserem fazer. Vocês podem ir atrás da Irina, vocês podem tentar ajudar a catedral, whatever you wanna do. Vamos falar com os Wolf Hunters no corredor de qualquer coisa. Fala, Thor. No corredor eu ponho a mão no ombro do nosso amigo e falo, cara, eu entendo a sua revolta, cara, mas eu tô confuso, tá? Eu vou falar, mas eu tô também confuso com a situação, porque a gente tem uma promessa aí de cuidar da nossa amiga, mas entenda assim, estamos num ambiente de caos, de maldade, onde o mundo está perdido. Não sabemos onde estamos, na verdade, né? Nem sabemos se é o mesmo continente, se é o mesmo mundo, se estamos em outro plano, mas enfim. O meu Deus, só vou te contar um pouco, só para você entender. Ele prega a justiça e também, onde estivermos em algum momento de situação em solo desconhecido, onde não há justiça, temos que nos empenhar em aplicar a justiça, entendeu? Em conhecer e em evoluir a justiça. E, não sei, o meu sentimento também está muito forte no sentido de tentar manter o nosso único ponto de luz nesse lugar. Porque se isso aqui for virar escuridão total, talvez não tenhamos nem a chance de poder voltar para nossa casa ou sobreviver. E não só nós, como tem muita gente que está dependendo disso. Então eu te confesso que eu estou confuso, mas eu acho que a gente poderia ponderar um pouco nesse sentido. Também levando em consideração de que, aparentemente, ela saiu por conta própria, né? Mas não é esse o caso. Eu não quero dar a entender que vamos abandoná-la. Mas talvez seja um momento de a gente pensar com calma. Eu realmente não sei o que te dizer, cara. Eu também tô confuso. Vamos ponderar sobre isso, mas primeiro precisamos conversar com os Wolf Hunters. Acho que é o melhor caminho. Vamos depois a gente decide. Se ele não tivesse dado a palavra dele que ele ia proteger ela, só isso. Ele deu a palavra, mas talvez ele mesmo assumiu que falhou na missão dele. Infelizmente ele falhou. A gente vai fazer o quê? Já foi. A dele, exatamente. Não, mas ele não sabe nem onde tá, enfim.
Bom, ele não negou que errou, mas já tá feito. Vamos fazer o quê? Se os caras... De qualquer forma, a gente vai ter que limpar a merda de um dos lados. Então precisamos decidir que lado que a gente vai começar. Eu volto pra buscar a Irina. Vamos. A gente precisa de Eu voto pra informações, primeiro né? falarmos com os Wolf Hunters. Vamos falar, vamos ver o que a gente tem a ouvir. A gente às vezes vai falar um monte de coisa aqui, chegar lá muda toda a história. A gente vai pra um terceiro lugar que a gente nem pensou em. Então vamos lá. Beleza. Melhor coisa. Vocês vão descer então lá na taverna e tentar falar com os... Com os irmãos caçadores de lobos. Beleza. Cara, vocês descem no andar de baixo da taverna e vocês veem que tem bastante gente lá, mas numa das mesas tem esses caras aqui, ó. Cadê? Aqui. Manda. Vou mandar aí no programinha, obviamente, sem usar handout. Esses caras aqui. Lógico. Os malucos são... Vocês veem, cara, que O inteligente e o bruto. Tem esses dois caras, o Zoldar e o Iene, que eu não vou pronunciar o Evgeny, é Iene, o Iene e o Zoldar. Cara, vocês veem que eles estão tomando cerveja, meio que trocando ideia, e tem um dos caras que tá meio que falando com eles, assim. Dos caras dos Keepers of the Feather. Uhum. E eles estão numa mesa até quase meio perto da porta, assim. Pode chegar lá, então. Beleza. A hora que vocês vão se aproximando, você vê que um já olha pro outro, assim, dá um leve sorrisinho, sem, tipo, nada escondido, assim. Ele fala... Sem malícia. Sem malícia, tipo, só deu um sorrisinho. Precisam de ajuda, senhores? Quer conduzir aí, Theo, né? Que eu tô muito nervoso. Sem problemas. Ajuda é uma palavra um pouco forte, meu amigo. Mas em um primeiro momento ficaremos contentes com informações. Meu nome é Telden. Prazer. Você vê que ele fala... Quem responde é o cara de barba. Ele, Zoldar. Aí você vê que Prazer. o irmão dele dá uma arrastada na cadeira pra trás, assim, ó. Bota os dois pés em cima da mesa, assim, ó. Fala. Só isso. Ele dá um... Aí ele... O que precisam? O Zoldar fala com uma voz bem grossa, assim. Eu olho do moleque pro Zoldar e de volta pro moleque e digo, não é moleque, prazer. cara. Não, ele não é moleque. Ele, Tá. Ele deve ter seus 40 e o Zoldar deve ter Mas seus 45, vai. Mas ele tem espírito de moleque, então eu olho o Zoldar parece mais... O Zoldar eu parece... É um cara mais carrancudão, assim. Manja? Mais sênior, exatamente. Mais carrancudo. Eu olho pro mais jovem, mais Certo. jovial. Ele faz o teatro dele. O Zoldar fala isso. Eu olho pro Zoldar e olho de volta pro Iene e digo, prazer, Han. Conheço bem o seu... Han. E olho de volta pro Celo. Como é que é o nome? Eu não consigo pronunciar aquele nome. Iene. Eu falei pro Iene que o Iene. prazer, Han. E olho de volta pro Barbudo. Certo. Então. Lady Irina. Aí você vê que o Evgeny tira o pé de cima da mesa, põe o pé pra baixo e fala. Ele vira pra você. Mesmo você olhando pro Zoldar, ele vira pra você e fala: nós não conhecemos. Certo. Eu olho pra ele. Certo. E digo. Como é que é o nome eu chamo. Cai a moeda do mago aqui. Eu chamo o Nigel. Kirin. Digo, Kirin. Obrigado, Nigel. O que vocês sabem sobre Kirin? Kiril. E misteriosamente, enquanto cai a moeda do mago, desliza uma moeda de prata. Certo. Da minha manga. Prata? Sobre a mesa, assim. E eu começo a brincar com ela. Você vê que ele olha assim para sua moeda de prata e ele fala: senhores, por essa quantia não vamos nem começar a conversar.
Você vê que ele. Nossa, velho, eu viro as costas e dou uma respirada, velho. Todo mundo nesse lugar quer me irritar. Eu dou você só vê que- uma. Você Eu vê dou que uma eles estão de boa, eles estão de boa, mas tipo assim, ele falou, cara, o Evgeny, ele tem um ar meio de. De arrombado também, igual o outro lá em cima. Ele tem um ar meio de. Então. Arrombado. Folgado. Esse é folgado. Ele tem cara de Eu folgado. vou do lado da cadeira dele, assim, velho, e põe a mão assim no ombro dele e fala. Não. E o que vai te inspirar pra gente conversar? A hora que você encosta a mão no ombro dele. Não, pera. Você encostou a mão no ombro dele. A hora que você botou a mão no ombro dele, cara, você vê que muito rápido tem uma flecha apontada pra você do Zolder. Ele puxou o arco e fez assim, ó, vum. Ele falou, senhores. Eu continuo com a mão aqui. Eu falei, mão pra e trás, o que podemos fazer para fazer isso melhorar? O que você gostaria? Você vê que o Keeper of the Feather, ele vem, ele põe a mão no seu peito e fala, Aidan, por favor. Tudo bem. Eu tirei a mão, mas eu não fiz nenhum movimento brusco. Eu sei. Mano, mas vocês estão em 4 caras em volta dos caras. Os caras não são. 5. Os caras não são. Tipo assim, eles não são amiguinhos, eles estão ali, tipo, o cara tá sorridente, mas não tá. Be careful. O cara do Keeper of the Feather tá, tipo. Segura aí. Aí você vê que. Ele queria conversar, alguma coisa pra inspirar. Eu tô falando, o que você quer pra inspirar? Então, o cara botou a flecha dele de volta, falou assim, vamos manter a nossa conversa mais limpa. Eu peço desculpas pelo meu amigo Aidan. Ele era muito afetuoso pela Irina. De qualquer forma, vejo que vocês não têm interesse nesta cor de metal. E eu levanto a minha algibeira, que é pesada, sem mostrar tamanho, sem nada, eu largo a moeda dentro. A hora que você faz isso, ele olha para você e fala, bom, senhores, vamos falar diretamente de preços. Qualquer informação, no mínimo 5 peças de ouro, e se quiserem a nossa ajuda, 500 peças de ouro por dia. Esse é o nosso preço. O que querem saber? Não, a gente é autossuficiente. Eu pego 5 peças de ouro e jogo em cima da mesa. Aí você vê que ele agradece, aí ele calmamente puxa 5 peças de ouro assim, ó, pega, joga dentro de uma algibeira que ele tem no negócio e fala, como podemos ajudar, senhores? E aí ele dá um sorrisinho muito filha da puta, velho. Tipo, eu vou matar alguém ainda, ele dá aquele sorrisinho bem, e agora sim, vamos falar, senhores. O Iene. Olho pro Níquel e só fala assim, só fala. Kirill. Ordem. Nós queremos saber tudo que vocês sabem sobre Kirill. Nunca ouvi falar. Não, tô brincando. Eu ouvi falar. Vou contar pra vocês. Calma, senhores. Você vê que ele dá Quem tá falando? É o barbudinho, não, o cabeludinho? O Iene. É, o cabeludinho. É o cabeludinho? O Iene. Mano, eu vou matar esse arrombado, velho. Não, aí ele fala... O que querem com o Kirill? Vocês conhecem Kirill? Conhecer, nós conhecemos, mas eu posso garantir para você seu nome? Ele pergunta para você, Nigel. Eu posso garantir para você, Nigel, que vocês não são a única pessoa que está tentando achar Kirill. Nós também temos um interesse em acabar com esses Kirill e seu bando. Mas eles têm nos escapado com uma certa frequência. Eu vejo que você é bastante eficaz, porque ele esteve aqui na sua cidade há um dia atrás. Eu posso garantir para você que as habilidades de Kirill e seu bando em se manterem incógnitos são mais eficientes do que você pode imaginar, meu amigo. Mas, já que estão procurando Kirill, tem o meu respeito. Aí você vê que imediatamente ele mete a mão na algibeira assim, pega os 5 peças de ouro e joga de volta. Fala. O que vocês querem saber? Eu não pego as peças de ouro e eu falo tudo. Você vê que ele fala... o Zolder vira pra ele e fala:
Zolder é o careca, né? Zolder é o careca. Ele vira pro Iene e fala: diga pra eles onde é o lair dele. Aí você vê que o Iene dá aquela olhada tipo. E olha pro Zolder e olha pra vocês e fala: senhores. Contrariado, né? A gente. Nas últimas semanas a gente conseguiu identificar da onde o grupo de Kirill costumeiramente anda partindo. Eles estão mais próximos aqui da taverna nos últimos 4 ou 5 dias. Eu não sei porquê. Eles não ficavam aqui, eles ficavam lá na Svalish Woods, na parte norte, depois do lago, ou até mesmo próximo na direção do castelo, a noroeste. Mas ultimamente, nos últimos 4, 5 dias, eles têm ficado muito próximos aqui de Valak, e por algum motivo que a gente não consegue saber qual é. Mas eu sei, a gente conseguiu fazer um tracking da onde eles estão. Eles têm partido de um lair que fica ao sul da cidade, pela saída sul. A taverna é mais ou menos no meio da cidade, manja? Tipo, aqui, logo saindo da taverna, você desce para o sul, tem a saída sul da cidade, e é lá nas Svalit Woods, que é uma floresta que tem ao sul, é da onde tem partido. Eu consigo... Quanto tempo daqui? Umas 4 horas. Umas 4 horas, mas vocês não vão conseguir andar muito a cavalo. Vocês vão conseguir fazer o primeiro trecho de uns 20 minutos a cavalo e depois vocês vão ter que entrar mata dentro. Então, é uma trilha onde a cavalo vocês não vão conseguir fazer. E aí vocês vão levar pelo menos umas 4 horas a pé. Eu dou uma olhada pro Nigel e digo: Nigel, pela descrição dele, não parece um pouco semelhante ao local onde nós viemos? Não. Para cá? Não, vocês vieram do leste. Não, nós viemos para Ravenloft, não foi lá que a gente apareceu aqui? Uma descrição similar, perto do castelo de Ravenloft, na floresta? Não, muito longe. Vocês vieram lá de Baróvia. Não, a gente andou pra caralho. Vocês andaram pra caralho. Vocês vieram lá do portão de Baróvia, passaram pela vila de Baróvia. Então, eu perdi uma aventura, né? Você não sabe, é verdade. Verdade. É verdade. Não, mas não é, Rins. Não é onde vocês a gente andou pra caralho. Beleza. Não tem nada a ver com isso. É que parece, que ele descreveu uma floresta, então parece que é o lugar onde vocês vieram pra Baróvia, mas foi lá em Daggerford, mano. Não tem nada a ver. Sim. Nada a ver. E eu falo Zoltan, né? Zolder. E por que vocês não foram atrás dele ainda? Nós fomos, mas eles são muito poderosos ou muito fortes pra gente. A gente tem caçado lobos e werewolves aqui com uma certa frequência, mas a gente não tinha ainda se deparado com um grupo tão forte. Então a gente tentou alguns engagements, mas claramente a gente viu que a gente não daria conta. Certo, e vocês gostariam de nossa ajuda? Nós não cobramos por esse serviço, se quiserem nos acompanhar. Não. Eu cobro 5 peças de ouro. Você vê que ele dá uma risadinha para você e daí fala: é justo, mas não, para nós não temos nosso interesse pelos werewolves e wolves é simplesmente para que a gente possa vender as peles. Se não conseguirmos desse cara, a gente vai conseguir de outros. Então, pra gente é irrelevante pra gente é mais o desafio do que uma necessidade. Então, eu até nem quero dinheiro pela informação, porque com esse cara fora eu consigo garantir que a gente consegue outros werewolves com menos trabalho. Então, podem ficar com seu dinheiro, podem usar a informação e fiquem livres para caçar aqui, Kirill. E se conseguirem, só me contem, eu vou ficar bastante feliz. Contaremos certamente e teremos uma boa canção até o final da semana. Mas diga-me, alguma outra coisa que devemos saber? Um ponto fraco? Alguma questão da geografia local? Alguma particularidade? Entradas, saídas? Quantos eles são? Então, a última vez que a gente fez algum tracking, Nigel, então, a gente contou pelo menos uns 4. Mas eles podem ser mais.
Ok. Beleza. Ah, Continue com a sua bebida aí, obrigado pela informação. Aí você vê que ele. E se vocês quiserem apreciar um pouco do nosso trabalho. Não, obrigado. Nós estamos muito bem. Eu também virei. Eu virei as costas. eu E da continuo próxima ouvindo. Eu tô olhando pra ele. Uma vez que você intimidar alguém com a sua flecha, você esteja preparado para outras coisas. Eu estava apenas querendo saber o que você queria para a sua Você informação. vê que ele dá uma risada assim. O Zolder, com a voz grossa assim. Qualquer hora, eu e você, a qualquer momento, é só chamar. Você vê que ele pega a taça de vinho dele e só faz assim pra você. Assim. Eu faço assim para ele. Beleza. Eles estão lá, tipo, eles Não continuaram dá bola, trocando ideia. Ele Entre- está bêbado. Ele Eles tá continuaram bebendo pra trocando. esquecer a Irina. Eles continuaram conversando entre eles lá e de boa. Eu tô olhando ela sério, parado pros outros. Não, mas Eu os caras junto- querem ver Desde o a hora que eu trabalho cheguei. deles aí, ó. Eu Os caras junto ficaram lá, 5 PO do Nigel e Babando põe ovo na lá. minha algibeira. Beleza. Eu tô parado e olhando. Os caras tão parados, não pararam de falar, pode fazer qualquer coisa. Então, eles estão conversando lá na mesa. Todo mundo Não, saiu, o tem no- Aidan saiu, o Nigel saiu, todo mundo Não, saiu. eu tô parado olhando pra ele ainda. Eles saíram, eu parei e fiquei Não, os continuando, tipo caras assim. ficaram lá, Oda. Tudo bem, vocês É, estão a olhando. gente chegou na mesa deles, Fábio. Agora é a hora que a gente tem que sair. Você tá sendo inconveniente, sai daí. Mano, tá o Essa Thor. hora que todo Tá o mundo Thor. sai da- Ele fica parado aqui, ó. Tá o Thor assim lá. Não, ele falou que ia mostrar o serviço. O negócio dele, tô olhando pra cara do cara, esperando ele mostrar o que ele ia mostrar. Entendi. Entendi. Eu achei que você tava E- encarando ele. Não, então, ele É, falou, você mano. quer ver o nosso serviço? Aí eles falaram essas palhaçadas, ele olhou pra você e falou, mestre anão, veja todos esses lobos. Aí você olha aqui em volta, cara, da taverna inteira tem cabeça de lobo, pele. Aí você vê que o Slowder vira eu. Aí você vê que o Ian dá um tapa no peito dele e fala, você? Aí eles dão risada, tá ligado? Aí tipo, ele faz uma reverência a você assim, respeitosamente, e fala, Ah, eu tô ali vendo boa isso noite, também. senhor anão. Boa noite. Põe as duas mãos em cima da mesa e só fala pra ele assim. Você sabe por que eles estão aqui? Eu vou lhe falar por que eles estão aqui. Eles vieram pegar a Irene pra levar ela pra Ravenloft. É por isso que eles estão aqui. Quem, os lobos? Sim, senhor. Aí eu pego, dou as costas e saio andando. Você vê que a hora que você sai, você vê que eles ficam conversando entre eles assim. Tipo, você não consegue identificar o que eles estão conversando. Eles ficaram conversando. Não, eu dei as costas e saí andando. Beleza. Eu fui pro bar lá, só. Soltei peidei e saí andando. Tipo assim. Boa. Agora Que hora é? Cara, agora é tipo umas 11 horas da noite, assim, mais ou menos, cara. Chega aí, reunião. A gente tá lá no bar, tá no bar. Reunião no bar, vambora. Reunião no bar. Bom, gente, E aí, tivendo a Nigel? vontade de matar todo mundo aqui dentro. Mano, A Nigel gente tá tem na que- pegada, mano. eu não sei porque, mas Nigel tá muito eu tô me juntando a você, Nigel. O cara contaminou até o Aiden, velho. Então, Cara. a gente precisa decidir o que a gente vai fazer. Só antes de que você fale, agora eu já ouvi você na escada. Nós viemos aqui com uma missão primordial. E não foi trazer a Irina até esse lugar. Foi caçar esse tal de Kirill. Foi caçar esse tal de Kirill e o bando de werewolves dele pela destruição e morte que eles causaram na costa da espada. Saúde. Obrigado. Essa foi a missão que a gente veio. Então, isso a gente também não consegue decifrar por enquanto ainda. Nem como sair daqui. Então, Nós conseguimos beber toda a cerveja do mundo, a gente volta pra lá? vivo ou morto, não sei. Mas, de certa forma, estamos aqui juntos num grupo e vocês decidem o que vocês querem fazer. Certo. Primeiramente, alguém sabe a que distância fica a catedral?
Não, a gente não perguntou pro cara, né? Não sabe. Eu pergunto pro bartender ali. Cara, ele fala pra você Taverneiro. que fica umas... A pé fica mais ou menos 1h30 aí da... E a cavalo uma meia hora? Não, a cavalo 1h30. Ah, cavalo uma meia hora. Então agora temos mais um problema, né? Pra decidir isso. Porque os dois estão perto. Eu dou uma... Eu dou uma olhada pra galera aí. Eu digo, pessoal, olha só. Por mim, tá? Eu tenho como prioridade, a princípio, ir atrás de Kiryu e resgatar Irina, trucidar os Werewolves. Porém, eu acho cabível que antes de tomarmos esta decisão, se nós conseguíssemos descobrir o que está ocorrendo na catedral. Uma pergunta, faz quanto tempo que a Irene sumiu da taverna? Um dia. Só pra ter certeza de que estamos tomando a decisão certa. Eu não gostaria de tomar essa decisão com essa dúvida. Que dúvida? O que está acontecendo exatamente na catedral? Tá. Como você pretende descobrir o que está acontecendo na catedral? E por que você Indo lá, né? Pois é. Temos... É que a gente tem uma bifurcação bem drástica aí. O ponto que você está falando é muito interessante. Mas... É pro mesmo lado, Dan? Não, a catedral é pro oeste. E o caminho que leva pro Lair, que eles falaram, é no sul. Então, cara, então assim... Se você quer ir para a catedral, vá para a página 242. Se você quer ir para o Lair, vá para a página 118. Eu digo para eles assim... A catedral é oeste, né? Eu digo pra eles, sigam para o sul, em 3 dias olhem para o oeste. Aí sim, velho. Aí é o mago total, mano. Aí virou então, Senhor dos Anéis, velho. O ponto é o seguinte: se eles vieram pegar a Irene pra levar ela embora, eles não vão ficar por ali onde eles estão por muito tempo, já que eles já não saíram. Eles vão bater em retirada. Então o tempo está correndo, está contra a gente nesse sentido. E ao mesmo tempo a gente não sabe qual é a proposta. Se de repente essa proposta poderia esperar mais um dia. Porque já que estamos a 4 horas de distância, 5 horas mais ou menos de distância da Irene, a gente poderia acordar cedinho, um pouco antes de amanhecer, partir ir lá resolver isso e depois ir para a catedral. Não, eu acredito que seja mais sábio da nossa parte se eu e mais alguém, ou outras 2 pessoas, partisse agora até a catedral. Para que ação? Os ficariam aqui para descansar. 11 da noite. 11 da manhã. 11 da noite. Os demais ficariam aqui para descansar. 2 de nós iríamos até a catedral, descobria o que estava acontecendo, descansava por lá, voltava de manhã pronto para partir. E quem ficasse aqui esperaria já pronto para partir. Então tapa também. na mesa, levanta e fala, te espero na porta. Não, Telden, a gente não pode andar aqui só separado nesse lugar, cara. Não funciona dessa forma. Eu tenho uma questão. Por que Irina sairia com essa pessoa? Sairia com esse tal de Kiryu? Ela não sabe. Ameaçada, ela foi enfeitiçada, cara. Enfeitiçada. Ela foi dopada, alguma coisa. Os caras falaram que viram ela meio sonâmbula, meio bêbada, meio... Boa noite, cinema. Ela não tava nas condições... Suas faculdades mentais. Faculdades mentais. Bom, vamos agora então. Seguinte, eu e o Aidan achamos que a gente tem que ir atrás da Irina. Telden e Thor acham que ele tem que ir pra catedral. Vael ainda não usa sua voz. O Vael não quer cantar uma bela canção. Eu não tô. Acho que o negócio mais estranho do que a catedral e o sumiço de Irina é a gente não ter ouvido nenhuma groselha do Vael. É o silêncio. Tipo, vocês podem pensar que tem alguma coisa errada com o Vael. Alguma coisa bem errada tem aqui. Foi você que sequestrou Irina, Vael? Mano, ele não tá podendo falar, velho. Sente o drama. O cara joga RPG e não pode falar.
Olha lá, e tá no mudo, imbecil. Tá no mudo. Tá no Olha lá. mudo. Parece Tá um no mudo, cavalo idiota. querendo morder sal. Vai, velho. Wesley, para de zoar e fala aí o que você quer falar, mano. É o vídeo do celular que ele tá em repeat ali. É o meu vídeo, né? É. Cara, como é A que ele gente pode não ser tão tá te escroto, ouvindo, velho? Wesley. Não tá te ouvindo. Não, Wesley, velho. para de fazer Essa gracinha, cara- a gente já vai perder mó tempo, mano. Fala logo Para de direito. fazer gracinha, velho. Não tem áudio. Alguma coisa zoou. Não tem áudio, tá no telefone. Tá, agora me explica como é que você quer jogar um RPG online sem áudio, velho. Não, e o pior, ele tava falando. Ele ligou o áudio e falou pra gente que não podia. Mano, esse Wesley tá dando gato. Olha lá. Demais. Tá ganhando Agora vai- demais. Agora ele Agora vai falar que não é o Pode, Fernando pode Alves um dia. Cara, peraí, caiu entre no túnel. Quer fazer uma pausa, Dan? Vamos fazer uma pausa de 5 minutos, aí Uma vocês pausa de decidem. 5 Vão aproveitar, minutos. a gente Ok. faz um pitch, pega um café, vê o que quer fazer. Eu vou botar uma água e esquentar pra fazer um chimarrão. E já volto. Olha lá, o pessoal vai se pronunciar. Nossa, o Wesley é o rolador de dados hoje. Vai botar o Be Right Back aí? Eu vou dar uma pausa aí, a gente já volta. Então eu vou lá fazer um café, então, já que é assim. Você vai ficar aí, Dan? Você escuta o Wesley? Cara, eu vou lá pegar uma água também. Já volto. Peraí.